Estamos gravando mais um estudo do NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, do Centro Espírita Francisco de Assis. Vou fazer um último lembrete aqui para o pessoal. Oi, Larissa. A Larissa entrou, Larissa saiu. Oi. Sem querer, Oi. eu apertei no botão de sair, gente. Não foi cair internet nem nada. Foi o problema daquela peça que fica entre a cadeira e o computador. Olha, entra aqui. Chega mais perto aqui. Oi, Débora, boa noite. Boa noite, Débora. Seja bem-vinda de volta. Oi, boa noite, gente. Olha a Larissa aqui também. Boa noite, Larissa. Vocês estão ouvindo bem ela, então, né? Sim. Teste, som, testando. Estamos Estão me ouvindo, ouvindo, sim. Larissa. Israel chegando aqui. Olha, eu ia fazer até um lembrete aqui no grupo, mas acho que só para o Alexandre aqui. Então vamos fazer a nossa prece? Eu queria conectar o meu... É aqui, Ah, é. Larissa não está ouvindo vocês. Deixa eu trocar de lugar, eu posso ficar aí, para ficar mais perto do fone. Venha para cá. Oi, Israel. Tudo bom, meu querido? Oi, Israel. Pronto, vou pedir para... Ruth, você pode fazer a nossa prece? Posso sim. Então, meus irmãos, meus amigos, vamos, nesse momento, elevar nosso pensamento a Deus, nos imaginar ligados, conectados pelos fios amorosos e invisíveis que nos unem. E assim, já agradecer a presença amorosa de Jesus, nosso amigo e mestre entre nós, para que o nosso estudo seja inspirado, para que as reflexões aqui feitas sobre esta passagem do teu Evangelho, Senhor, façam sentido para as nossas mentes, para os nossos corações e que nós, com coragem, consigamos colocá-las em prática. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, meus queridos, hoje nós vamos dar continuidade, né, ao estudo que o Antônio e todos nós iniciamos na semana passada, né, do fechamento moral das bodas de Caná. Eu já vou compartilhando aqui o material, que inclusive o Antônio me enviou e eu coloquei também no grupo do WhatsApp, para quem quiser baixar ele também aí, mas eu vou colocar aqui na tela. Vamos lá. E aí, então, eu compartilho com vocês. Vocês já estão vendo? Já, né? Já. Então, meus queridos, sem mais delongas, eu não tenho avisos, nem... Ruth, se você tiver alguma coisa a falar, caso não, a gente já vai Então, entrando no podemos estudo. começar. Passar a Estamos palavra para o nosso ansiosos, amigo. amigo Verdade. Antônio Carlos. Uhum. Então, com você, Antônio, querido. fique à vontade, meu querido. Tá bem. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo muito bem. Então, meu boa noite a todos, não é? Hoje eu estava fazendo uma reflexão essa semana a respeito das nossas lutas no início da elaboração deste método pelos nossos irmãos lá de Minas Gerais, né? E cada um no seu estado, né, cada um à sua maneira, enfrentou determinadas lutas, né, para a implantação do método.
embora quando a equipe principal que elaborou esse estudo tenha lançado, nós que trabalhávamos no movimento federativo, apresentávamos esses estudos no encontro de médios, no curso de evangelizadores, encontros de jovens. Então, isso aí era bastante divulgado, né? E depois começou a haver assim, uma certa resistência, né, de algumas casas espíritas, e aqui eu tenho que fazer uma homenagem, uma das poucas casas espíritas aqui onde nós mais fizemos trabalho foi exatamente o centro onde Mateus participa, que foi a Associação Espírita Vidal da Penha, né, em que nós fizemos muitas vezes esse estudo lá, né. E eu me lembrei de um caso que aconteceu, que eu acho que serviria para começar a ilustrar, para mostrar a luta e mostra a origem de tudo isso, né? Eu queria pedir licença para poder rapidinho mostrar para vocês, né? Podemos passar aí. Então, a grande questão era sobre a autenticidade do método, né? Vamos seguir. Então, muitas pessoas aí, né, ou às vezes, né, no decorrer dos anos, ou por desconhecimento, ou às vezes por um conformismo, as didáticas e as formas de interpretação que até então eram vigentes na época, né, ou pelo não hábito do estudo, né, então elas terminam às vezes por questionar, e isso aconteceu muito nas casas espíritas, sobre a validade do método, né, muitas vezes qualificando o método como fantasioso, inoperante, utópico, entre outras coisas, né? E ocorreu uma experiência que eu acho que vale a pena, assim, narrar rapidamente. Podemos passar. Não é essa daí, não. Tá essa daí? Não era isso. Bom, mas deixa essa daí. Não tem problema, não. Deve ter. Pode passar a próxima mesmo. Será que desconfigurou aqui no meu computador, amigo? Não tem problema, não. Não tem problema, dá para emendar. Então, vou narrar aqui uma experiência. Uma vez, esse método estava sendo apresentado no centro, e uma pessoa estava fazendo assim um ar de negação o tempo todo, né? E levantou a mão, né? E disse assim: olha, eu posso fazer uma colocação? Aí a pessoa que estava apresentando disse: pode. Olha, eu acho isso aí que vocês estão apresentando uma fantasia. Eu acho que vocês estão viajando aí na maionese. Eu acho que o negócio aí é meio, não é por aí não, né? Eu acho que vocês estão tirando isso da cabeça de vocês, né? E aí a pessoa que estava conduzindo o estudo disse assim: deixa eu te fazer uma pergunta, porque na época o que estava sendo apresentado, a pessoa estava falando de rede de pesca, falando de rede de interesse, na parábola tinha barco, a pessoa falava na posição da vida, na parábola tinha mar, a pessoa falava que é o movimento da própria vida, e ele a pessoa não entendeu daí e fez essa colocação. Aí o instrutor falou assim: de uma coisa, se eu estivesse interpretando uma parábola, a parábola falasse em aves, e essas aves fossem interpretadas como um espírito maligno, perverso, criminoso, passando. E se a parábola falasse em solo pedregoso, sem muita terra, e isso fosse interpretado como ouvintes superficiais das lições que eram dadas, que fogem às primeiras provações, que acontecem, etc. Seguindo. E se a parábola falasse em espinheiros e fosse interpretado como os modismos da época, as ansiedades, as ilusões da posse, e por último, passando, se a parábola falasse em terra boa e fosse interpretado como uma boa audição, com uma compreensão das lições, o que é que você me diria? Isso o instrutor perguntou para o rapaz, né? Já que o rapaz disse que respeitosamente entendia aquilo, né? Aí ele respondeu o seguinte: pode colocar. Olha, eu diria, com todo respeito, que o senhor é um louco ou está viajando muito na maionese. Foi o que a pessoa do público disse. Aí o instrutor, então, respondeu: pois, meu irmão, também, respeitosamente, eu te respondo que eu quero seguir a este louco e me afogar num tacho de maionese, porque este louco a que o senhor se refere foi Jesus Cristo, quando nos ensinou pela primeira vez
a interpretarmos suas parábolas, no caso, em tela, a parábola do semeador, né? Aí ele pediu, assim, ficou assim, um pouco sem jeito e o fato parou, né? Então, essa experiência serviu para a gente ilustrar que o método vem de Jesus, né? Foi o próprio Jesus que, por 2 ocasiões, quando os apóstolos chegaram para ele, Senhor, nos ensine a interpretar suas parábolas. A gente fez a interpretação. E quando a gente vai pegar as palavras hebraicas para estudar a parábola do semeador, é de uma riqueza fantástica. E a gente vê a concatenação que Jesus fez, né? Então, para aquelas pessoas que estão chegando agora, esse método vem do Cristo. Foi Jesus que instituiu o método. Aí o pessoal de Minas Gerais lembrou do método através dos trabalhos de Emmanuel e implantou o método aqui na Terra, que é o que a gente faz até hoje, né? Era só para ilustrar mesmo, tá? Fantástico, Antônio, realmente. É o Jesus. Essa passagem da parábola do semeador foi muito bem escolhida pelo companheiro, porque é Jesus realmente nos ensinando como interpretar, né? É. Mas pode Então, seguir. Os versículos, acho que não vale a pena a gente ler novamente, não, né? Você acha que vale a pena tornar a ler? Eu acho que, não sei, acho que tem pessoas aqui. Se o grupo achar que é interessante a gente ler, a gente pode ler novamente a passagem, senão a gente já entra, começar a fazer as considerações, né? A gente pode ler, né? Porque tem pessoas novas que podem não ter. Então, pronto. Vamos ler rapidinho. E se quiser, até eu posso ler, Antônio. Tranquilo, que eu tenho bastante para falar, pode falar. Vamos lá, as bodas em Caná da Galileia. No terceiro dia houve bodas em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Foram convidados também Jesus e os seus discípulos para as bodas. Tendo faltado vinho, diz a mãe de Jesus para ele: eles não têm vinho. Jesus lhe diz: mulher, o que queres de mim? Minha hora ainda não chegou. Diz a mãe dele aos servidores: fazei o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra, postas para a purificação dos judeus, contendo cada qual 2 ou 3 metretas. Jesus lhes diz: enchei as talhas de água. E encheram as talhas até a borda. E ele lhes diz: agora tirai o líquido e levai ao mestre de cerimônias. E eles levaram. Quando o mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde era, mas os servidores que haviam tirado a água sabiam. O mestre de cerimônias chama o noivo e lhe diz: todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando estão embriagados, serve o inferior. Tu conservaste o bom vinho até agora. Jesus fez esse princípio dos sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceram para Cafarnaum ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali permaneceram não muitos dias. Então, essa é a passagem só para recordar. Tá bom, então vamos nós, né? E é importante que todos comecem a participar conforme se lembrem dos elementos que pesquisaram, tá certo? Para a gente não ficar só falando muito, porque nessa hora muita intuição vem e enriquece muito o estudo. Então é muito importante a gente participar. Então vamos fazer aqui algumas considerações introdutórias, né? E sobre alguns elementos da perícope, mas algumas coisas assim mais fortes que ficaram daquilo que foi apresentado anteriormente, né? Claro que muita coisa ficou de fora, porque se todos os estudos que foram feitos antes vai ficar bastante comprido, né? Então podemos seguir. Uma primeira consideração a se fazer é que nessa passagem nós temos que observar 2 aspectos, né? Um aspecto social, que envolve a cultura, os costumes, os hábitos, as crenças, etc., e um aspecto espiritual, que são as lições de fundo moral, né? Então, nós temos que realmente distinguir esses 2 fatores nessa passagem, né? Seguindo.
Uma outra consideração é que uma festa de casamento na aldeia, tá certo? Isso aí, esse comentário, por incrível que pareça, está na Bíblia do Peregrino. A Bíblia diz que uma festa de casamento na aldeia, ele é o episódio que sustenta um sistema de símbolos. Olha, a Bíblia do Peregrino colocando isso. Sustenta um sistema de símbolos, né? E a festa de casamento também sustenta e unifica os símbolos. O casamento é um momento festivo que costuma congregar muitas pessoas. Então, achei muito interessante essa colocação da Bíblia do Peregrino, porque ela mesma, né, os autores mesmos, estudando todas as festas do Antigo Testamento e Novo Testamento, chegam à conclusão de que elas são feitas, e os seus rituais, todos eles são envolvidos numa simbologia que precisa ser interpretada, né? Podemos seguir. Jesus, lá em Boa Nova, diz o seguinte, que as bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. Isso aí, palavras de Jesus, conforme Humberto de Campos, né? Jesus dizendo que as bodas de Caná foram um símbolo de nossa união na terra. Seguindo. E aí nós vemos João, né, dizendo o seguinte, pegando aquela passagem de João Batista, né, que o que tem a noiva e o amigo do noivo que está presente o ouve, se alegra profundamente por causa da voz do noivo. Portanto, essa alegria se completou em mim. Aí João Batista está se colocando na posição do amigo do noivo, está dizendo que o noivo é Jesus, né? Vocês lembram que a gente passou por essa passagem, né? Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, vai colocar: experimento por vós um ciúme semelhante ao de Deus. Desposei-vos a esposo único, a Cristo, a quem devo apresentar-vos como virgem pura. Olha a colocação que Paulo faz nessa epístola, né? Então, Paulo também aí está colocando, assim, Jesus, o Cristo, tá certo? Como noivo também, e Paulo era um profundo conhecedor das Escrituras, profundo estudioso, né? E ele coloca, mostrando também que Jesus é esse noivo, né? E depois nós temos em João, quando Jesus diz que eu e o Pai somos um. Então, essas colocações são apenas para poder preparar um primeiro terreno para mostrar que Deus sendo noivo no Velho Testamento, com a presença de Jesus, tá certo? E Jesus representando o Pai na terra, e com essa fala dele, eu e o Pai somos um, então Jesus assume o papel de noivo na terra, né? É o que vai construir a chamada nova aliança, ou a grande aliança na terra, entre Deus e os homens, né? Então, isso é para introduzir a questão das bodas de Caná. Podemos seguir. Alguns elementos que nós vamos começar a trazer agora, dentro daquilo que nós vimos. Terceiro dia. Né? A obra de Jesus, nesse aspecto de tempo ali colocada, ela é marcada pelo quê? Ela é marcada pela continuidade incessante, ela é marcada pelo incansável labor das horas, e a obra de Jesus é marcada também pelo trabalho constante. Né? Então é muito comum nós vermos assim, Jesus, ou ele está ensinando, ou ele está curando, ou ele está em constante movimento no Evangelho. Ele está em constante movimento no Evangelho. Então, esse é um aspecto da obra do Cristo que é muito interessante nós vemos, como ele coloca, e passando, e indo, e subindo, e descendo, e no terceiro e no quarto dia. Então, Jesus está sempre nessa movimentação. E lá em João, tem essa colocação lá em João 5,17, que quando Jesus diz, ele, porém, lhes respondeu, o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho, dando um atestado de que Jesus não para. Que Jesus não para, né? Então, essa é uma característica que nós vemos muito no Novo Testamento, né? Podemos seguir. Ainda no terceiro dia, ao que tudo indica, esse terceiro dia, ele se refere a um espaço de tempo compreendido a partir do início da convocação dos primeiros discípulos.
Ao que tudo indica, foi a partir da convocação dos primeiros discípulos que esse primeiro, segundo dia foi colocado. E é uma coisa interessante também que os judeus não contavam o terceiro dia como nós. Se nós chegarmos aqui, hoje é sexta, nós chegamos assim, olha, daqui a 3 dias você volta. A gente vai fazer o quê? Sexta, sábado, domingo, segunda, não é isso que a gente faz? Mas os judeus contavam o primeiro dia, inclusive. Por isso que se diz que Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia. Qual foi o dia que Jesus morreu? Sexta, né? E ressuscitou domingo. Porque eles contavam o primeiro dia, inclusive. Tá? Então, esse era um hábito dos judeus, que é bom a gente saber, para quando for essa questão do terceiro dia, a gente sabe como é que os judeus entendiam isso, né? Então, tem esse lapso de tempo que muda, tá certo? Isso é para falar do terceiro dia. Seguindo, aí nós temos a colocação lá que a mãe de Jesus estava lá. E quando foi levantado assim a questão de Maria, né, nas apresentações, a gente pode resumir, tá certo, que a mãe, tá certo, ela faz referência a um tributo de honra e de respeitabilidade em que aquela sociedade reverenciava as mulheres que eram mães, né? Então, realmente, era tida com muito respeito, com muita honra, né? E nós vemos todo o trabalho que Maria representou no trabalho que foi apresentado aqui, no estudo dos elementos, né? Podemos seguir, e quem quiser, gente, ir acrescentando, vai acrescentando. Quero repassar alguns elementos para a gente poder fazer o fechamento. Tendo faltado o vinho, e no vinho aqui tem uma coisa interessante. Lá no Oriente, tá certo? A vinha, tá certo, que dá origem ao vinho, geralmente é identificada como árvore da vida, segundo o dicionário bíblico Tyndale. Ele é tida como a árvore da vida. E várias vezes nós vamos ver o vinho simbolizando principalmente a alegria. Existem vários trechos, nós trouxemos só 2 aqui, mas existem inúmeros trechos em que o vinho ele é associado à alegria, né? Mas também ele é associado à vida, ele é associado ao sangue e ele é associado ao sacrifício. Ruth? Aí, amigo, aí a gente lembra da cepa, né, de vinho que está no início da obra, né, de Kardec, trazida pelos Espíritos. É a alegria que é Exatamente. essa na nossa vida, né? Bem lembrado, bem lembrado. Lá em Prolegômenos, né? Lá em Prolegômenos, né? Bem lembrado, bem lembrado. Então, nós vemos que o vinho, nós vamos ver que ele vaga por essas conotações. Então, tendo faltado o vinho, e uma coisa interessante nós lembrarmos, nós trazemos esse conceito aqui, para na hora que nós formos interpretar, a gente poder usar. As uvas, geralmente, elas eram colhidas no início de setembro nas planícies e no fim de setembro nas colinas, né? E quando as uvas eram colhidas, era feita uma grande festa. E nessa festa tinha música, tinha dança, e tudo era uma alegria muito grande a colheita de uvas. Era uma importância muito grande para a cultura daquele povo, né? E esses cachos que eram colhidos, eles eram levados para o lagar. O que é o lagar? Podemos seguir adiante. O lagar era uma construção feita de pedra, geralmente cavada na pedra ou no chão e depois muito coberta, onde ela tinha um tronco apoiando e um outro tronco. Esse lagar está muito pequenininho, lá na frente vou ter um maior, onde as pessoas, o trabalhador, os cachos de uva eram colocados aqui dentro, o trabalhador pegava uma correia de couro, amarrava em cima para ele se segurar, para ele não cair, e eles ficavam pisando as uvas. As uvas eram pisadas. Podemos passar o próximo. Então, as uvas eram pisadas com os pés. Aqui nesse desenho de baixo, a gente está vendo uma figura, ele pegava uma tira de couro e ficava pisando. O suco da uva, né, ele saía por esse buraquinho e ia para um outro recipiente. Por que com os pés? Porque os pés... Quem aqui já chupou uva e mordeu caroço? Quem já mordeu um caroço de uva por engano? Aqui do grupo. Eu acho que muita gente, né? O que vocês sentiram? Não é muito agradável, não, né? É, Não, né? Por quê?
Porque É essa amargo. famosa, né? Amargo, exatamente. Amargo, tá certo? Então, por que que eles esmagavam com os pés? Porque pisando com os pés não tinham força para espremer, para quebrar os caroços. E o vinho não amargava. Então, eles pisavam com os pés por conta disso. Tá? Não existia nenhuma ferramenta que pudesse fazer isso. Então, era pisado com os pés. Né? Quando eles pisavam com os pés, saiu aquele suco da uva, ele caía numa canaleta embaixo e ia para um recipiente. Né? O nome desse primeiro produto, desse suco bruto da uva, é chamado mosto. Né? E é desse mosto que é feito o vinho, que era produzido o vinho mais valorizado e os melhores vinhos, os vinhos mais seletos para aquela sociedade. Exatamente desse mosto. Né? Mas sobrava aquela bagaceira. E o que é que eles faziam? Eles pegavam o restante do bagaço, colocavam em prensas, que eram bolsas feitas de pano, e espremiam. Espremiam. Tá certo? Podemos seguir. Então eles espremiam. E isso aí gerava, pode passar, gerava uma nova composição, tá certo? Que esse vinho que era gerado dessa expressão já não era já um vinho de qualidade assim. E depois, aquele barro que sobrava das bolsas, ou eles cozinhavam, ou eles simplesmente pegavam, acrescentavam água naquilo ali, misturava, coava e faziam outro vinho que era de uma qualidade. Por aí a gente agora está entendendo aquela questão da parábola, o bom vinho primeiro e o outro vinho depois, né? Porque era feito desse jeito, né? E aí nós vamos pegar aqui umas 2, 3 passagens do Velho Testamento para a gente ver essa questão do vinho que eles encaravam com alegria, né? Então nós temos aqui em Salmos: para que da terra ele tire o pão e o vinho que alegra o coração do homem. Então, uma referência do vinho à alegria. Temos mais aí. Pode passar, por favor. A outra. Efraim será como herói, seu coração se alegrará como se estivesse sob o efeito de vinho. Seus filhos se alegrarão, seu coração se exultará em Yahvé, lá em Zacarias, né? Então, nós vemos só nessas 2 passagens, existem muitas outras, que o vinho ele estava associado aí a essa alegria, tá certo? E uma coisa interessante, naquela época não existia o processo de destilação, só existia fermentação. Então, o vinho, o álcool, ele surgia por um processo de fermentação. Né? E aqueles outros vinhos daquela qualidade mais baixa, geralmente eles eram temperados com ervas, temperados às vezes até com uma erva que tivesse assim, um determinado ácido, ou alcaloide, ou até alucinógenos, embora os mestres da época não gostassem que o vinho fosse temperado. Né? Mas acontecia. E a fermentação, quando eles guardavam esse vinho em determinados recipientes, com o passar do tempo, o que acontecia? Como eles não tinham lacres hermeticamente fechados, o processo de fermentação, o ar saía e o álcool ia embora. Então, caía a qualidade daquele vinho com o passar do tempo. Né? E era muito comum também acontecer uma coisa quando eles guardavam nos odres, que eu acho que é o próximo slide. Isso aqui é um odre, né, gente? O odre nada mais é o couro de um cabrito pequeno ou o couro de metade de um cabrito grande. Aqui eles matavam o cabrito, cortavam o pescoço, cortavam as patas, tiravam as entranhas, a carne, o osso, tudo, curtiam aquele couro através de vários metros, colocavam aquilo para fumar, esquentavam no sol, amarrava as patas, que vocês estão vendo aqui, amarrava lá em cima, e isso virava um recipiente para vinho, para azeite, para perfume e para água. E a grande vantagem do odre é que ele mantinha sempre o líquido numa condição muito agradável, numa temperatura muito agradável. Né? E aí vem aquela velha passagem de que Jesus falava que ninguém coloca remendo de pano novo e fala que o vinho tem que ser colocado em odre novo, não em odre velho, né? Porque senão estraga. Por que essa referência? Exatamente porque a sujeira que ficava no odre apodrecia o vinho. Então fazia o vinho virar vinagre. O vinho avinagrava, o vinho apodrecia.
né? Então tinha que ser colocado num odre novo, tá certo? E era muito comum uma outra coisa que acontecia também lá nos judeus. Quando eles enchiam demais o odre com o vinho novo, que ele começava a fermentar, o odre ia inchando, inchando, inchando e estourava, explodia. Então era muito comum naquela sociedade eles se espantarem com o vapor, com o estouro de um odre, porque a fermentação era grande demais e estourava, e aí o odre se perdia. Né? E aquele odre velho que não servia mais para nada, ele servia para poder cobrir casas, para cobrir as casas que eles tinham, para emendar telhado, era feito desse jeito. Né? Na época. Por que trouxemos essa questão do vinho? Porque quando nós fomos lá ver a transformação do vinho, nós vamos ver que esse processo é interessante quando nós formos aliar esse processo a posições de esforço, a posições morais nossas, certo? Mais uma vez, repito, quem quiser engrandecer, falar ou corrigir, fique à vontade. Podemos seguir? Vocês notem que faltou o vinho, né? Aí Maria, quando Maria se recorre a Jesus e diz, olha, eles não têm vinho, né? Do que ela dá mostras? Ela dá mostras de uma grande fé e certeza de sua intercessão. Vocês lembram que nós vimos isso lá na passagem, de maturidade, né, e previdência da mãe, que estão acima do mestre de cerimônias, porque essa função era do mestre de cerimônias. Essa era a função dele, né? Mas a maturidade, a previdência da mãe foi maior do que a do mestre de cerimônias, né? E também fica uma pergunta, será que Maria, a recorrer, a pedir para Jesus, a intercessão de Jesus, ela se referia ao bom vinho porque sabia que vindo dele o vinho era diferente? É uma indagação que a gente pode fazer para lá na frente a gente responder. Podemos seguir. Aí, um outro texto que nós separamos, minha hora ainda não chegou. Estudando vários compêndios de pesquisa, tipo o comentário histórico-cultural da Bíblia, a Bíblia de Jerusalém, a tradução ecumênica da Bíblia, comentário bíblico, é unânime a opinião de que o Evangelho do João, toda vez que ele usa a expressão ora, ele se refere-se a morte, sacrifício, crucificação, glória, coisa desse tipo. Né? Eles unânimes analisar o Evangelho de João e em mostrar que João, quando se refere à hora, ele fala disso. Nós trouxemos só 2 trechos de João para isso, podemos passar aí adiante. Lá em João 7,30. Então buscá-lo, mas ninguém lançou a mão porque não havia chegado a sua hora. Já em João 8,20, existem várias outras passagens. Ele falou essas palavras no lugar do gasofilácio enquanto ensinava no templo. E ninguém o prendeu, porque ainda não havia chegado a sua hora. Então, sempre a colocação, quando João se refere à hora, ele está se referindo a essa hora da morte, a hora do sacrifício. Né? Então, essa é uma pista interessante para a gente poder fechar o estudo dentro daquela conceituação moral. Tá certo? Podemos seguir? Aí diz a mãe dele aos servidores, fazei tudo o que ele vos disser. E aí nós vamos começar a questionar a posição dos servidores. E lembramos daquele trecho que o próprio Jesus falou, não mais vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. A primeira mensagem expressa pelo texto se refere à obediência. Quem escreveu? Quem é? É o Adalberto. Também, né? Também. Nós vamos já chegar aí, Adalberto, para o outro lado dessa questão. Então, Jesus fala, não mais vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Né? Seguindo. E aí vai entrar no que o Adalberto falou quando eu terminar esse slide, né? Então, quando a mãe dele diz aos servidores isso, o que é que essa frase sugere? A obediência cega, a ausência de consciência ou a ausência de lucidez, pode sugerir a submissão, a condição de inferioridade, condição de humildade,
o trabalho braçal, rústico, sem análise, tá certo? Isso pode ser analisado por dois lados, ou o servo inconsciente ou o servo consciente. Se for o servo consciente, tudo que a gente está apontando aqui como algo negativo passa a ser positivo, né? Ele passa a ser proativo da causa, né? Então, mas a frase sugere isso, né? Faça isso e eles fizeram, né? E vamos lembrar que a fonte de água, quando foram encher as talhas, a fonte de água não ficava perto, né? A fonte de água ficava um pouco afastada das casas. A fonte de água era fora da casa. Então, se Jesus deu exemplo de obediência, exato, eu mesmo. Então, o que acontece? Você já imagina o trabalho deles irem até a fonte, pegar com o recipiente e encher as talhas, as 6 talhas. Nós estamos falando aí de 600 a 750 litros de água. Né? Então, realmente é um trabalho assim, muito grande que eles tiveram, porque as fontes não ficavam dentro de casa. Né? Podemos seguir? E aqui um exemplo, gente, de talhas de pedra, tá? É um exemplo tirado dos museus ou de descobertas arqueológicas, são fotos de descobertas arqueológicas. Essa do meio, né, parece cerâmica, mas não é pedra, tá? Então, as talhas eram pedras rústicas, que era cavado um buraco no meio dela e se transformava numa talha. Depois que eles começaram a trabalhar mais, dominar a arte, trabalhar com calcário, aí eles começaram a fazer talhas de pedra, como esse terceiro quadro, mais elaboradas, né? Mas eram talhas de pedra, aqui são alguns exemplos, né, encontrados nas escavações da Palestina, né? Podemos seguir. Ó, nós temos mais um exemplo aí, né, de uma talha cavada na pedra, foi cavado um buraco dentro, e ela se transformou numa talha, tá certo? E essas talhas, elas eram utilizadas basicamente, né, para colocar água para purificação e higiene, né? Conforme eram os costumes lá da época, que era, como nós já vimos, muita questão da ablução, né? Então, essa era a finalidade das talhas, né? Podemos seguir? Aí um comentário de Keil, que ele diz que... Amigo, relembra Pois só não. esse termo ablução, o significado? Ablução é a lavagem do corpo ou de parte do corpo para purificação. Geralmente os judeus tinham 4 tipos de ablução, né? Que era a ablução das mãos, a ablução de pés e mãos, a ablução do corpo inteiro, que também era uma forma de ablução, e a aspersão, né? Aspergir era salpicar água em cima do corpo da pessoa, em cima do altar. Eram os 4 tipos de ablução que os judeus tinham, né? Então, era um ritual que servia para purificação ou para higiene, e depois ele foi aumentando o significado dele, e queriam que a ablução significasse o perdão dos pecados, etc, etc, etc. E aí cada sociedade foi ampliando esse conceito, mas o conceito original da ablução é esse daí, tá certo? Então, Keil nos fala bastante sobre isso, né? Que essas abluções, elas tinham sido designadas por Deus. Por que ele fala isso? Porque lá na frente nós vamos ver que no livro de Levítico, que é o livro que dá as normas de cultura, de proibições do povo judeu, nós vamos encontrar isso, e no Velho Testamento, em outros livros, nós vamos encontrar como se Yahvé, como se Jeová falasse da necessidade da ablução para a purificação. Então, para eles, esse era um ritual sagrado. Era um ritual sagrado, não é? Podemos seguir? Agora, por que de pedra? Por que a talha tinha que ser de pedra? Porque na cultura dos judeus, se o vaso fosse feito de cerâmica e ele entrasse em contato com alguma coisa impura, a cerâmica tinha que ser jogada fora e não podia mais ser usada para nenhuma finalidade ritualística, porque na crença deles a cerâmica ficava impura e a pedra não. A pedra era sempre pura, então a pedra não corria esse perigo. Por isso que para a ablução tinha que ser talhas de pedra ou livre,
né, ou fontes correntes de água, né, como nós vimos no batismo lá do deserto, né? Por isso que as talhas tinham que ser de pedra, elas tinham uma finalidade ritualística muito forte para os judeus, né? Vamos lá? Lá no livro do profeta Ageu, né? É um livro que só tem 2 capítulos, um livrinho bem pequenininho do Antigo Testamento, só tem 2 capítulos, né? Então ele diz, né? Ele dizia lá que a beleza ritual ela é contagiosa e ela se transfere de uma pessoa de pessoa para pessoa, né? Tanto que nós vemos na lei mosaica, a mulher menstruada, se ela sentasse num canto, o homem não podia sentar, se ela tocasse numa coisa, a pessoa tinha que fazer toda uma purificação, e etc, etc. Então, eles eram muito apegados a esse tipo de impuro, né? Nós temos um material muito sobre isso, vale a pena sair do tema do estudo, de como a sociedade judaica ela levava muito a questão do puro e do impuro, né? E que sempre exigia uma medida de pega capítulo 13, 14 e 15 do Levítico, no Velho Testamento, vamos encontrar os tipos de purificação que eles colocavam lá. Está falhando. Amigo Antônio, tá falhando um pouco agora. Tá travando um pouco sua fala. Está falhando? Vamos ver, fala agora para ver se voltou. Eu acho que tá. Bom, estou ouvindo. Ainda tá cortando, Antônio. Estou ouvindo? Eu tô lhe ouvindo, mas cortando. Você pode tentar sair da chamada e entrar de novo? Pode ser que melhore. Aí entrar de novo? Sim. Isso, pode ser que melhore. Tá bom, vou fazer isso. Eu acho que já deu uma melhorada. Tava tranquilo, né? De repente começou a dar uma falhazinha. Na verdade, não sei, sempre se repete, né? Lembra? Sempre começa falando bem, no final, assim, começa a dar uma picotada. Alguns dias, de uns tempos pra cá, tinha melhorado bastante. Pronto, Antônio. Ative aí seu microfone pra gente ver se melhorou. Estão me ouvindo agora? Sim. Melhorou? Tudo bem. Vamos ver se... Vamos ver. Eu aconselho você tirar sua imagem, embora eu queria muito lhe ver, mas para não... Eu vou tirar a minha imagem também, Pronto. só para não ter muita oscilação, mas fique à vontade. Pronto. Então, lá no livro de Levítico, nesses capítulos, a pessoa está impura, geralmente tem 3 tipos de purificação, né? Que é a abstenção, a ablução e o sacrifício. Então, geralmente, são os tipos que tem. Estão me ouvindo? Eita, Estão me ouvindo? Comentei aqui com Larissa. Estou lhe ouvindo, sim. Desculpa, Antônio. Ok. Eu Podemos achei que seguir, estava... Podemos passar. Ok, vou passar. Desculpe, eu ainda está travando um pouquinho, Antônio, mas tá melhor do que estava antes. Qualquer coisa ele avisa. Mas se travar melhor, se travar demais, não vai dar para continuar apresentando, né? Mas Bom, agora eu acho que tá. Mas eu lhe aviso, eu acho que vocês me falam. Tá bom. Tá certo. E aí Jesus disse: enchei as talhas, né? E agora vem um ponto aqui para nós, né? Que para aquela cultura, usar as talhas de água com um propósito não ritual violava os costumes, né? Para esta finalidade, tá certo? As talhas eram dedicadas só para uso sagrado. Então, quando Jesus pega e diz enchei as talhas de água, aquilo violava frontalmente um costume judeu. Então, esse trecho é muito importante para a gente fazer o fechamento lá na frente, certo? Podemos passar?
e vem levar ao mestre de cerimônias. Né? Quem era o mestre de cerimônias? A gente só relembrando, né? Geralmente era uma pessoa indicada pelo noivo para dirigir todos os serviços da cerimônia. Que serviços eram esses? Provar e controlar as comidas, as iguarias e a água ser bebida, controlar, inclusive, a água que era misturada no vinho. Por que que essa água era misturada no vinho? Porque o vinho novo, ele vinha com um grande teor alcoólico. E a água diluía esse teor alcoólico. Não era ele controlava o mestre de cerimônia até a quantidade de vinho que a pessoa bebia, porque não era finalidade nos banquetes, principalmente nas bodas, embebedar as pessoas. As pessoas, com o passar dos dias, ficavam assim, pelo estresse de tanto beber, mas Antônio, a dança. deu Então, o uma mestre boa de cerimônias, travadinha. ele fazia todo esse papel. Né? E nas traduções, a gente vai encontrar mestre de cerimônias, mestre de sala, e vai encontrar presidente do banquete. Ficou mudo. Ficou mudo por um momento. Você está me ouvindo, Antônio? Muito bem, perfeitamente. Estou ouvindo perfeitamente. Que bom. Tava muito bem. Aí ficou mudo por um período. Quando você estava falando da água, e que o mestre de cerimônia controlava a Vocês estão quantidade me de ouvindo vinho. agora? Agora sim. Você está me ouvindo também, né? Pode seguir, Bom, eu então. não sei até onde vocês me ouviram. Perfeitamente. Você eu estou ouvindo Eu vou lhe perfeito. dizer, eu posso lhe dizer até onde a gente ouviu, mais ou Eu não menos. sei até onde vocês me ouviram, mas o que eu estava dizendo é que o mestre de cerimônia ele era responsável até pela quantidade. Era isso mesmo, Antônio. Desculpa, porque meu Eu áudio estava está dizendo que demorando o um pouco mestre de para cerimônia chegar ele até era você. responsável até pela quantidade de vinho que a pessoa bebia. Né? Era até isso que ele controlava. Então, é a função do mestre de cerimônia, entre outras, tá? Ok? Podemos seguir? Podemos seguir? Sim, eu passei o slide porque está demorando um pouquinho, eu acho, para chegar para você. Pode passar. Isso. O que é importante aí observar é que tá. É importante observar que o mestre de cerimônias não sabia de onde né, aquele ao ser isso é importante. Antônio, amigo, realmente está travando bastante. Será que você não poderia rapidinho desligar o seu roteador, reiniciar ele, desligar e ligar? Porque aí a gente tá querendo lhe ouvir e estamos perdendo. Posso fazer isso, só que ele demora uns minutos para entrar, viu? Tudo tranquilo, pode. A gente Mas ele aguarda. demora uns minutos para entrar. Tranquilo, amigo. A gente aguarda, sem problemas. Então, você O importante é a gente lhe lendo ouvir. Ah, tá. Pode deixar. A gente pode seguir a leitura, sim. E aí, quando você voltar, retoma de onde a gente estiver. Tranquilo, amigo, porque realmente tá travando bastante agora. Tava ótimo no início. Então, meus amigos, vamos seguir, né? Já que o Antônio pediu. Eu acho que é porque ele não quer que a gente ultrapasse muito do horário. Mas uma coisa que acontece, né? Questão de conexão. Ele estava falando, então,
do mestre de cerimônias em relação à água, né, transformada em vinho. Ele não sabia de onde era. Então vamos fazendo leitura e quando ele voltar, a gente prossegue com a condução dele. Importante observar aqui que o mestre de cerimônias não sabia de onde era aquele vinho bom e superior ao servido até então. Ele não havia tido contato com aquele vinho antes e nem sabia onde estava. Suas preocupações eram mais imediatas. São observações importantes. Todas essas observações, eu imagino, conhecendo o Antônio e como ele utiliza, vão ser importantes para no final a gente fazer a interpretação moral. Então vamos gravar esse ponto, né? Que um mestre de cerimônias não tinha conhecimento desse vinho, né? Ele não sabia a procedência, nem o próprio noivo Nem o próprio sabia. noivo, né? Quem viu tudo acontecendo foi os servos, né? Eles que coletaram a água, a mãe de Jesus presenciou. Ele não participou daquele momento ali, né? Ele meramente degustou o vinho e fez uma conclusão. Esse vinho É o bom. é do bom. Não, Israel, pode falar. Não, e lembrando também, vamos dizer assim, que esses eventos, aquelas cidades eram muito pequenas, algumas até com tamanho até de vilarejo, né? Então não tinha muitos habitantes. Então a gente tem que ver assim que também uma bodas, um casamento era um evento para a cidade naquele momento, né? E geralmente também quando se usava esses mestres de cerimônias, não era assim a questão assim de pompas, né? É a questão assim do ritual em si, do povo judaico, ao cerimonial, né? Geralmente quem tomava essa postura de mestre de cerimônia era alguém respeitado na comunidade, era uma pessoa, vamos dizer assim, às vezes poderia ser até um ancião, ou uma pessoa com conhecimento maior, até dos próprios cerimoniais e rituais judaicos ali, né? Dentro do cerimonial. Não aquela questão, assim, do indivíduo, vamos dizer assim, que ele... Como se fosse hoje, né? Esses mestres de cerimônia. Pessoas que vivem daquilo e fazem só aquilo. Eram as pessoas que tinham conhecimento do ritual em si, né? Assim como a gente, com nossa experiência, em algumas questões que a gente vai fazer, assim como a mãe de primeira viagem, quando tem o filho, né? A gente chama a avó lá para ela dar um amparo, indicar como é que é. Então, aquelas pessoas que já têm a experiência em si, né? Mesmo não sendo esse profissional da área, né? Verdade. Então vamos seguir. Um outro trecho. Chama o noivo e lhe diz: todo homem põe primeiro o bom vinho. A fala do mestre de cerimônia, né? E quando estão embriagados, serve o inferior. Tu conservaste o bom vinho até agora. Aqui surge um conflito ético-moral. De um lado, um costume, prática social, e do outro, o bem incondicional, o bem servir. Esse que ele fala, né? Costume e prática social é de primeiro servir o bom vinho e depois, quando tivesse todo mundo embriagado, servir o inferior. E ele fala do outro lado, essa questão, o bem servir é justamente por ter conservado o bom vinho até agora. Então surgiu esse dilema aí. Tem aquela questão que a gente já foi abordado já naquela primeira vez que a gente passou nessa passagem, né, que a gente fez aquelas reflexões no sentido de que para eles, porque ali tinha acabado o vinho, então já tinham tomado o vinho bom e o vinho ruim, na ordem das tradições, né? Mas quando Jesus multiplica o vinho, aquele vinho era muito melhor, mas não que eles não tivessem servido o vinho melhor, né? Para eles, aquele vinho primeiro que foi servido era um vinho bom, então eles não estavam fugindo da prática social, mas sim a impressão do mestre de cerimônia, quando ele prova aquele vinho que Jesus multiplica, né? Então ele percebe que aquele vinho era melhor
do que os anteriores. Mas não que na prática eles não tivessem servido, né? Verdade, Israel. Então vamos seguindo. Chama a mesma passagem, né? Só que o Antônio colocou uma pergunta do Livro dos Espíritos, questão 636. O bem e o mal são absolutos para todos os homens? Aí ele colocou um trecho da resposta. O bem é sempre o bem, e o mal é sempre o mal, seja qual for a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade. Essa correlação, Só ele mesmo. só ele para fazer. Mas ele trouxe isso do bem e do mal porque está tratando do bom vinho e do vinho inferior, né? Então, por isso que Contraste, né? por isso que ele trouxe essa pergunta. Esse contraste aí que é colocado, né, entre o bom e o mau vinho. Oi, gente, boa noite. Eu queria Oi, só Alexandre. compartilhar com vocês aqui, né? A gente comentou nos slides anteriores, estudos anteriores, que esse noivo, ele dá o que de melhor ele tinha, né? Chega um momento em que a gente não consegue mais dar em espiritualidade, em consciência, em doação. A gente chega no nosso limite. Aí Jesus vem oferecer um vinho superior, uma mensagem superior, renovada, mais purificada. Eu acredito que também a gente possa pensar por aí, mas enfim, Antônio voltou, viu, gente? Oi, Antônio. Vamos ver agora se melhorou. Melhorou agora? Estão me ouvindo? Estamos. Tá bem A melhor. gente tá ótimo, meu amigo. É A porque gente demora. leu algumas coisas, mas Tá. pouca coisa. Pode seguir, amigo. Tá bom. Aí tem aquela colocação de chamar o noivo, né? E aí nós nos lembramos, nós já passamos a parte do conflito ético e moral lá atrás, foi? Isso. Mas a gente pode até voltar para você. A questão aí realmente está sendo conflito ético, não é? Porque e geralmente você serve o vinho bom no início, quando o pessoal está embriagado, você empurra um vinho que não presta, um vinho de pior qualidade, né, digamos assim, né? Então, realmente é um conflito ético-moral, e nós trouxemos aí uma questão do Livro dos Espíritos muito interessante, né? Quando ele pergunta se o bem e o mal são absolutos para todos os homens, né? Ele diz que o bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, seja qual for a posição do homem, né? A diferença está no grau de responsabilidade, né? Ou seja, enquanto o mestre de cerimônias ele está representando o costume, não é? O vício social, aquilo que existia naquela sociedade, Jesus é o bem supremo. Então, a qualquer momento, sempre só virá o bem de Jesus, né? Como a nos ensinar de que o bem é o bem. O bem não pode ser graduado no sentido, para esse eu faço bem, para esse eu não faço bem, pensando que fosse. Não, o bem é o bem, né? Então, esse conflito de ordem ético-moral ele é resolvido porque Jesus ele é supremo, ele é a perfeição, né? Então, isso é algo bem interessante, é uma lição muito, muito profunda para nós, né? Porque muitas das vezes nós podemos cair no vício de condicionar o nosso serviço, a nossa ajuda, ou aquilo que nós podemos oferecer de acordo com quem está recebendo, né? E não, o bem, ele é o bem, ele tem que ser dado indistintamente, né? Então, essa é uma colocação bem interessante. Podemos seguir. E aí Jesus fez esse princípio dos sinais em Caná da Galileia, não é? E sinal, o que quer dizer sinal? Se nós formos analisar, sinal quer dizer uma marca, um prodígio, um aviso, um símbolo, uma profecia, um acontecimento grande, tá certo? E se nós formos pegar o Velho Testamento, as alianças, sempre elas estão precedidas ou sucedidas de sinal. Né? Como o caso que o Israel lembrou da semana passada da circuncisão, né? Abraão e etc. Né? Porque
como se o povo tivesse a necessidade de ver aquele sinal, estou vendo o sinal, então esse sinal aqui mostra que a aliança está de pé, que a aliança foi feita, né? Então, esse é o que se diz sinal, tá certo? E nos evangelhos sinóticos, tá certo? Quando se fala os milagres, eles não são tidos, tá certo? Como sinais, tá? Os milagres de Jesus eles são vistos como uma demonstração do poder da misericórdia de Deus, né? E já no Evangelho de João, os milagres são tidos sim por sinais, que têm a finalidade de conduzir a fé e de testificar a divindade e o mensagem de Jesus. Né? O Evangelho de João ele é realmente muito especial, porque João foca muito nisso, né? E é algo bem interessante que ele pode seguir. Nós temos João sempre faz. Parece que o Evangelho de João, quando a gente começa assim, a estudar e ver já a idade avançada, com a lucidez que ele tinha, inclusive terminou de escrever o Evangelho muito, muito perto de desencarnar, a lucidez que ele tinha, parece que João faz aquele esforço de mostrar, olha, gente, tudo o que está nas Escrituras aqui, está aqui, é ele, é Jesus. Jesus é esse Messias. Tudo que está dito na profecia está aqui, na nossa frente. Parece que o Evangelho de João ele faz um esforço muito grande para mostrar isso, para provar isso. Por isso que ele é chamado também de o Evangelho dos Sinais, né? E aí nós vamos ver que na passagem aí, quando ele diz o seguinte, Jesus fez esse princípio. Ora, se é um princípio do sinal, significa dizer que é o começo, viriam outros, né? Então é bem interessante essa colocação no Evangelho de João. Podemos seguir. E o sinal aí como selo da aliança entre Deus e Israel lá no Velho Testamento, né? Podemos seguir. Agora, vamos começar agora o fechamento, e aí seria interessante a participação de todos, né? Os fechamentos e as reflexões, né? Nós trouxemos só o resgate de alguma coisa que foi vista lá no estudo dos elementos, e vamos começar agora para esse fechamento moral e as reflexões. Podemos seguir. Primeira coisa, as bodas em Caná da Galileia, né, por tudo que nós vimos, a gente pode chegar a uma das conclusões que são um sublime convite para nós firmarmos uma aliança com Deus através do Evangelho de Jesus. Né, onde Deus, que é representado por Jesus, é o noivo, o contrato de casamento é o Evangelho, por quê? Porque todo casamento, toda aliança, ela tinha um contrato, uma norma, uma normativa, tá certo? Em Moisés nós tínhamos 10 mandamentos, né? Tivemos lá em Davi, tivemos em Abraão, etc. Temos um contrato. O contrato é um trato que é feito. Então, o contrato de casamento é o Evangelho. O dote, ou morrar, a libertação espiritual, o reino de Deus, né? Que é o que Jesus oferece, né? E o sinal, a transformação da água em vinho. E aí, esse sinal simbólico, nós vamos começar a interpretar e ver logo mais aqui na frente como é que esse sinal ele se faz, né? Podemos, alguém concorda, diverge disso? Faz muito sentido, Estão me Antônio. Estamos lhe ouvindo muito bem. Então podemos seguir. Eu achei muito boa essas relações, Antônio, e eu lembrei que tem um trecho que você trouxe na reunião passada que fala sobre alianças firmadas na Bíblia. Aí você Isso. trouxe a grande aliança. Aí fala Isso. sobre o sangue da aliança. Isso, Então, exatamente. me surgiu a dúvida, né? Será que esse vinho, né, que está retratado aí, ele também é um símbolo, né, dessa aliança? Exatamente isso, Larissa. Exatamente um símbolo. Nós vamos chegar logo aqui na frente para a gente entender esse fechamento, como é que esse símbolo se fez nessa passagem, não é? Podemos seguir? Então, uma pergunta. Nós temos recebido com festa, com alegria, com vontade própria, o sublime convite, ou esse casamento não nos interessa? É uma reflexão íntima.
As bodas de Caná, para iniciar o messianato de Jesus, nos propõe esse convite. A primeira pergunta que a gente faz, uma reflexão para todos nós. Nós temos recebido com alegria, com vontade, esse convite, ou será que esse casamento proposto não nos interessa? É uma reflexão íntima. Aí nós perguntaríamos, por que o vinho faltou? Aí nós vamos, se nós formos partir do que nós vimos lá atrás, do que o vinho, ele era muito tido como aquela questão das alegrias, né? As alegrias sociais, as alegrias humanas, nós podemos enxergar e dizer, concluir que as alegrias humanas, elas são efêmeras, elas são fugidias e passageiras, ainda que nós nos embriaguemos delas. Elas passam. Por mais que a gente se iluda, por mais que a gente esteja embriagado com aquilo que o mundo nos oferece, e naturalmente que eu estou falando aqui de tudo aquilo que é supérfluo, que embriaga os prazeres, e não daquilo que realmente nós necessitamos para viver, né? Estou falando realmente desses excessos, tudo isso passa. E às vezes nós nos permitimos embriagar, ou pelo poder, ou nos embriagar pela posição social, ou nos embriagar pela aparência, ou pelo dinheiro, pela riqueza, pelas posições, e nós achamos, e aquilo tudo é uma festa só, mas aquilo passa. Uma hora o vinho vai faltar. Uma hora esse vinho vai faltar. Então essa é interessante, né? Antônio? Pois não? Meu amigo, boa noite. Eu ainda não tinha dado boa noite para você também. Boa noite, Alexandre. Eu achei muito legal essa colocação aí que você fez do vinho, do acabar. Porque, para mim, eu senti assim, a gente chega num momento em que se satura, como você disse aí, da escassez de espiritualidade. A gente se satura, olha só, se saturar de escassez, parece até uma contradição, né? Mas a gente consome tudo que tem ao redor da gente, né? Vê que as coisas acabam e aí a gente fica à mercê de quê? Da própria inferioridade ou da própria... Fica ao léu. Então vem Jesus para, como você disse no slide anterior aí, né? Fazer esse contrato com o Evangelho, né? De renovar, de trazer um vinho novo, que esse sim não vai acabar, né? Porque é gostoso, vai durar, pelo menos na minha emoção aqui, vai durar eternamente, que a gente possa se embriagar dessa nova espiritualidade que Jesus vem nos oferecer aí, essa festa de casamento. Era isso, meu irmão. Muito obrigado. Tudo bem. Podemos seguir? Tem uma outra coisa que me vem em mente aqui agora também. Esse é um momento, pois não, Israel. Que essa questão ali, assim, que nem você fez a pergunta do casamento, não nos interessa. Essa aliança, ela já é selada com o divino, vamos dizer assim, na própria criação, né? De sermos esses seres puros, vamos dizer assim. E dá para a gente fazer até uma... Vocês estão me ouvindo, né? Sim, estamos ouvindo. Dá para fazer até uma analogia, quando estava falando ali, eu estava pensando na parábola do filho pródigo. E na parábola do filho pródigo, vamos dizer assim, a gente pode analisar assim, nesse pensamento como se o vinho fosse também as nossas alegrias efêmeras materiais, né? Porque a gente vai chegar num ponto do poço onde o vinho acaba, né? Vamos dizer assim, onde que de tanto sofrimento a gente vai entrar nesse pior vinho, que seria o segundo vinho servido, né? Que o primeiro servido, nessas alegrias efêmeras. Eu estou conjecturando e viajando aqui nos meus pensamentos, né? Eu sei que o Antônio chamou a ressalva ali, assim, daquela pequena história que ele colocou lá do indivíduo que achou que estava viajando na maionese, eu estou... E a partir do momento que ele volta para casa, na verdade, ele é recebido, ele também, dentro do judaico, ele é lavado, é purificado com a água, né? Para receber, vamos dizer assim, as roupas novas, o anel de filho, as sandálias novas, né? Ele volta para lá, onde é celebrado, onde aí ele vai receber a verdadeira alegria, né? Então, quando a gente vê assim, parece que as parábolas, se a gente vê assim, no aspecto filosófico, elas se repetem, né? Esse mesmo movimento, né? Como que se a água também derramada nas talhas e convertida no vinho seria esse lavar,
essa nossa, vamos dizer assim, alegria efêmera ainda, né? Esse vinho que nós estamos embriagados ali, que nem disse Alexandre. Isso é. E tem a colocação aqui do Alberto dizendo que o vinho para ele corresponde à bondade e que nós devemos ter esse vinho desde o princípio até o fim da nossa jornada. Perfeito também, Adalberto, tá? O importante no estudo do Evangelho é que o estudo do Evangelho ele é muito importante, esse método, porque ele se adapta àquilo que a gente compreende, que a gente entende, que faz sentido e que nos engrandece. De tal forma que todos saímos engrandecidos. Essa é a grande história desse estudo do Evangelho. É muito importante por isso daí, né? Então, podemos seguir? Aí vem. Minha hora não chegou. Antes de dizer minha hora não chegou, nós vemos da questão de Maria e nós sabemos pela espiritualidade que sempre há quem interceda por nós. Então, e agora voltando, quando Jesus disse que minha hora não chegou, e já que nós vimos que o Evangelho de João, ele fala realmente no tipo de morte, de sacrifício, então, a que tipo de morte, a que tipo de sacrifício o versículo se refere? É a morte, é o sacrifício material, é a penitência? Não. É a morte do homem velho, é a morte do egoísmo, é a morte do materialismo, é a morte das nossas más tendências. É essa morte que o versículo se refere com a vinda de Jesus. Porque Jesus, quando nos veio, ele não nos coloca mais a questão do sacrifício material, mas a questão do sacrifício de ordem espiritual. Então, é essa morte que ele significa. Então, quando se coloca minha hora ainda não chegou, é porque o derramamento daquele vinho, que vai ser o sangue, é o sacrifício da transformação. E aí nós vamos ver por que faz sentido logo aqui na frente. Podemos seguir? Nós estamos dispostos a caminhar para esse sacrifício a fim de cumprirmos o contrato de casamento? Reflexão que nós temos que fazer. E aí nós perguntamos, por que 6 talhas? E por que de pedra? Porque de pedra nós já vimos. Por que 6 talhas? Muitos levantamentos na Bíblia, que a gente vai, dos historiadores, dos pesquisadores, eles associam o número 6 ao homem. Por quê? Porque em Gênesis o homem foi feito no 6º dia. Então, muitos estudos da Bíblia que a gente pega, até estudos rabínicos, né? Até estudos apocalípticos, que falam da besta do Apocalipse, ele associou ao homem, né, por essa questão. Se associar ao homem a 6 talhas de pedra, também faria um sentido para nós nessa interpretação. Né? Então, é muito interessante essa questão quando a gente for extravasar esse conceito. Né? Podemos seguir? Então, solicitar, como nós já falamos, as talhas destinadas às abluções, significava o quê? Um rompimento, uma mudança de paradigma. Então, Jesus, quando veio, ele veio romper esse paradigma, romper com esse paradigma, mudar aquele costume que existia, né? Por quê? Porque a verdadeira pureza não é exterior e sim interior. Ora, as águas da talha lavavam o quê? O corpo, mãos e pés. Lavavam por fora. Tá certo? De repente, enche de água. Aquela água é transformada. E é interessante a gente pensar que a transformação da água em vinho aconteceu no interior da talha. Então, se refere realmente ao sacrifício interior de cada um de nós, a doação íntima de cada um de nós, a transformação interna de cada um de nós. Olha como faz um sentido muito interessante o do porquê o uso da talha. O tempo que quebra. Por isso não devemos ser como túmulos caiados. Exatamente, Adalberto. Exatamente. Daí a importância daquela colocação que ele fez lá atrás. Olha como fecha um sentido muito interessante. E talhas, e por que de pedra? Existe algo talvez simbolizando, como essa colocação foi até feita pelo Israel na semana passada, a dureza dos nossos corações. Como se nós estivéssemos petrificados em relação à evolução, em relação à angelitude. Não é?
Então, essa transformação, ela tem que deixar de ser externa e tem que acontecer no interior do nosso vaso, no interior do nosso coração, né? Então, essa colocação, ela nos sugere esse tipo de conceito que eu acho bastante interessante, né? Podemos seguir? Importante salientar, olha que coisa interessante. Não sei se vocês repararam isso, mas Jesus, na fala dele, ele fala, agora tirai o líquido. E João fala, leve, o mestre cerimônia provou a água transformada em vinho. Por que Jesus não falou, tirai o vinho, e João não disse, ele provou o vinho? Por quê? Porque Jesus disse, tirai o líquido. E João disse, ele provou a água transformada em vinho, mas nenhum dos dois se referiu a vinho. Isso nos dá o que pensar. Isso nos dá o que pensar, né? Talvez, aí quando a gente deu aquela explicação de como o vinho é feito, talvez nos mostrando que a elaboração do verdadeiro vinho requereria o quê? Amassar as uvas, fermentar. É um processo de auto-sacrifício, de auto-transformação. Então, aquele vinho era um vinho de instrução, não era um vinho de sacrifício, de prática. Daí ele se referia a líquido e João se referia de água transformada em vinho. Faz sentido isso para vocês? Faz, Antônio, nunca tinha percebido isso, realmente, em nenhum momento ele fala, Jesus fala desse líquido como vinho, e o João fala da água transformada em vinho, né? Quer dizer, era uma outra coisa ali, uma substância, quer dizer, era um vinho, mas um vinho mais quase que quintessenciado, no sentido figurado, como Uhum. você trouxe, pode dar essa conotação, né, de que, não, enfim, talvez ele quisesse evitar alguma interpretação nossa, no sentido de que basta um momento da vida para a gente transformar água em vinho. O vinho verdadeiro é uma produção que, como você mostrou aí, requer etapas, Esforço, trabalho, né? esforço. Nossa, achei fantástico isso. Não, nunca que eu tinha percebido isso. Tem, Mas então, tem um pois não. ponto também que o vinho, ele feito do processo normal lá, a gente vai ver que o processo lá entre o plantar, que seria o nascer, né, é o colocar na terra, o brotar, vamos dizer assim, você cuidar da vinha, e depois o próprio fruto sofrer todas aquelas intempéries, ser pisado para ser extraído, né, vamos dizer assim, esse vinho, que ainda não é o vinho bom, né, que ainda é esse vinho material que a gente necessita ainda para tirar essa essência, essa experimentação, nossa, através das reencarnações mesmo, se a gente vê esse processo da videira como um corpo físico, né, toda essa trajetória, ainda a gente passa nesse ápice nosso final de transição, de mudança, onde tem que ser pisado para tirar o nosso néctar. E quando a gente, vamos dizer assim, experimenta esse vinho do Evangelho do Cristo, que é essa água pura e transformadora, esse vinho se transforma no verdadeiro vinho, na essência divina, vamos dizer assim, sem passar mais por esse processo, vamos dizer assim, do material, porque ele transforma a pureza da água no vinho divino, né? E só mais uma coisinha, Antônio. Israel falando aí, me veio algo. Eu não sei se faz sentido também, mas o Israel comentando aí, eu fiquei pensando aqui se esse vinho também, dessa forma que você colocou, eles não estarem remeterem a essa água transformada em vinho, é o vinho que advém da experiência do Cristo, né? É o vinho produzido pelo Cristo, é o vinho que vem do esforço e do trabalho dele, do magnetismo dele. Quer dizer, o nosso vinho, a nossa caminhada, a nossa experiência é uma construção nossa. Não adianta a gente querer pegar o vinho pronto do Cristo, né? É uma inspiração. Câmbio. Muito bem colocado. Jesus não precisa esmagar o sofrimento, aquele esforço. Então, o vinho dele já era muito bem colocado. Muito bem colocado.
Mas nós precisamos passar por todo esse esforço para produzir o vinho. Inclusive a fermentação, né, colocado, viu? Muito filosófico. Vamos. Deu uma travadinha agora, Antônio, mas estou vibrando aqui para não travar mais. Este fato, então, ele sugere que a bebida transformada em vinho não é ainda o sangue do sacrifício. Aquela bebida não era o sangue do sacrifício. Para Jesus não era o sangue do sacrifício. Por isso a minha hora ainda chegou. Minha hora ainda não é, minha hora ainda não chegou. Mesmo porque, aí vem o que vocês falaram agora há pouco, a uva tem que ser pisada, fermentada, temperada, condicionada, né? Até que aquele vinho esteja pronto. Mas a hora de Jesus, tá certo, tinha chegado ainda. Então, simbolizando, não era a hora dele. Não. E o princípio dos sinais. Podemos seguir. E aí João, ele ainda narra, né, sobre esse princípio de sinais, e aí nós vamos começar a recorrer a algumas questões aqui de Emmanuel, né? Quando João fala sobre esse princípio de sinais, né, e que ele sugere o início de vários sacrifícios, né, e lembrar que esse sacrifício sempre tem um caráter espiritual, né? Então, Emmanuel vai nos falar no caminho, verdade e vida. Desde o seu ensinamento primeiro, foi formada a frente da batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. Ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Então, olha a colocação de Emmanuel falando sobre Jesus, né? Inaugurando realmente esse novo período em que não eram mais aqueles holocaustos, né? Mas que a luta agora era interior, que as arenas eram interiores, né? Que os terrenos de guerra são interiores, que os inimigos a serem combatidos são interiores, né? Então é muito interessante essa colocação de Emmanuel em que nos fala isso. Existem outras colocações aí, podemos seguir? Ele reflete, pois, nos diz Emmanuel agora em Fonte Viva, sobre o que fazes cada dia. Não ouvides que, além da morte, nossas mãos exibem os sinais da nossa passagem pela terra. As do Cristo, o eterno benfeitor, revelavam as chagas obtidas na divina lavoura do amor. As tuas, amanhã, igualmente, falarão de ti, no mundo espiritual, onde, interrompida a experiência terrestre, cada criatura arrecada as bênçãos ou as lições da vida de acordo com as próprias obras. Olha que colocação interessantíssima essa de Emmanuel, que nos faz refletir sobre todo esse contexto que a gente está meditando, né? Seguindo ainda, só trouxe alguns trechos, tem vários trechos interessantes. Observa os sinais com que assinalaste os teus atos, recordando que a marca do Cristo é fundamentalmente aquela do sacrifício de si mesmo para o bem de todos. Está lá em Vinha de Luz. Então, aí nós passamos, com essas colocações de Emmanuel, a gente começa a entender que são esses sinais, o que é essa transformação do vinho em sangue, o que é esse sacrifício, né? Então, nós estamos falando, Jesus veio inaugurar a era da reforma interior, né? Então, isso é muito, muito importante. E seguindo ainda, acho que a gente está chegando já perto de terminar, vamos ter que dar uma corridinha. Tem uma mensagem aqui muito interessante, que seria bom a gente ler, mas eu queria passar por ela, Ismael, para a gente ir para um raciocínio. Se sobrar tempo, a gente volta para ela. Tá? Pode passar. Pode passar. Pode passar. Isso aí tudo é uma mensagem que está no... Pode passar. É uma mensagem que está nesse livro Bênção de Paz, mas eu quero lançar o seguinte raciocínio antes de fechar com a mensagem. Podemos passar. Passa. Pronto.
um raciocínio que a gente gostaria de trazer. Qual é a nossa posição? Qual é a posição que nós ocupamos nessa festa de bodas? Nós somos a noiva? Nós somos os servidores que obedecem cegamente? Nós somos o mestre de cerimônia preocupado apenas com as questões sociais, com as questões da satisfação? Nós somos os convidados ou nem sequer nós não comparecemos na festa? Esta é uma indagação de foro íntimo. Essa é a indagação de foro íntimo, né, que cada um faz na sua própria consciência, né? Porque Jesus é o noivo e veio nos propor o noivado. E o que é que Emmanuel nos fala sobre isso para a gente fechar? Podemos seguir a próxima? Emmanuel nos diz que o Evangelho é roteiro iluminado do qual Jesus é o centro divino. Também nós estamos na Terra de noivado do Evangelho com a Terra. Apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união, ou seja, não houve o casamento, não se consumou, é o que o Emmanuel está dizendo. Seguindo. Nesse grande concerto da ideia renovadora, aí vem o outro lado daquilo que o Adalberto tinha falado, viu? O outro lado da interpretação do servo, né? Nesse grande concerto da ideia renovadora, somos serventes humildes. Aí Emmanuel já está dando o que é que nós somos. Eu perguntei o que é que a gente era na festa, Emmanuel já está dizendo aí, somos serventes humildes. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, desiludidos. Imploramos ternura maternal. E eis que Maria nos responde: fazei tudo quanto ele vos disser. Nós queríamos deixar esse trecho de Emmanuel para a gente meditar em todas as nuances aí dessa passagem para trazer a nossa vida. Os slides anteriores também são passagens de Emmanuel que nos fazem refletir bastante sobre esse papel. Pois não, Israel? Israel? Não. Eu ia comentar aqui, mas estava esperando o Antônio, pensei que ele não tinha concluído ainda. Por isso que quando eu vejo essa passagem assim, eu vejo muito essa essência de João mesmo, né? Essa postura dele trazendo o Cristo como se o Cristo sendo o Verbo divino que encarnou, né? Então, essa profundeza que ele tem aí de filosófica, como se fosse analisar esses elementos dessa passagem aí, como esse roteiro todo nosso de evolução, né? Enquanto espírito na matéria. Porque se a gente olha esses elementos aí, a gente vai ver sim que ele trata de todos um pouco ali, que nem você colocou aí no final aí, se a gente somos a noiva, se somos servidores, quem nós somos, né? Então, mas ali como se ele trouxesse todos os papéis, se a gente fosse ver a passagem dessas bodas aí, como se João tivesse apresentando o Cristo, né? Esse mensageiro divino aí, como sendo esse noivo, e mostrando toda essa trajetória que iríamos passar. Inclusive a simbologia do vinho, do que o Cristo seria derramado, né? Da própria morte do Cristo, né? O momento que ele chega na festa, que nem eu falo assim, para mim, se fosse analisar profundamente, como se João trouxesse a gênese dessa nossa jornada humana dentro da matéria, né? Se for pegar cada elemento e se aprofundar nele, né? Porque é a apresentação dele, ele mostra o Deus divino. Ali ele está resumindo no primeiro ato, a primeira peça é como se fosse aquela sinopse, né, que a gente vê do filme. A gente vai ler lá, ele conta como é que vai ser, depois a gente vai entrar no filme, nos detalhes, né? É isso aí. Muito bom, Israel. Tem um ponto também, Antônio, que na sua fala eu me recordei de um outro trecho do Evangelho, quando você falava da questão do sacrifício. Tem uma passagem em Mateus, capítulo 9, versículo 13,
que eu acho que conversa muito com o que você trouxe e a visão de sacrifício que Jesus traz, que é bem diferente da que existia na época, porque nesse trecho que eu vou trazer, assim, só um versículo, tá Jesus lá numa conversa com os doutores da lei, e ele explicando a visão dele, né, da lei. E aí ele fala: ide e aprendei o que significa misericórdia quero e não oferenda. Isso eu acho que a gente vai chegar nesse versículo para estudar, porque tem muita coisa interessante. Misericórdia quero e não oferenda ou sacrifício, pois não vim chamar justos, mas pecadores. Quer dizer, É. A gente, nós, né, como imperfeitos, somos esses sendo chamados pelo Cristo, a, através da misericórdia divina, a reparar e a construir nossa caminhada. eu gostaria de assim, agradecer e dizer, baseado nisso que o Israel também falou, como nós precisamos, cada um dos 12 versículos, né? O material que a gente tinha aqui, que eu falei, dava para umas 20 a 30 horas de coisa ou mais. Né? Fazer, foi um trabalho tão gigantesco de resumir, que talvez fica muita ponta solta, sabe? Porque a quantidade de texto é muito grande. É verdade, Mas Antônio. isso por aí, tem todo um. E é muito engrandecedor esse estudo do Evangelho, sabe? Eu me torno muito toda que eu faço, e é porque é por causa do tempo, sabe? Muito bom, meu querido. Deu uma travadinha agora, mas eu entendi que na sua fala agora, assim, a gente até falava, né, desde a semana passada do seu esforço para compilar tanta informação, né, que é interessante nessa passagem. Então, a gente agradece de coração. Sempre vai ficar, como você falou, essas pontas soltas, essas reflexões que a gente vai retomando mais à frente. Mas é incrível o material que fica aí para nós como referência, né? Muito completo, muito cheio de informação. Então, e reflexões, né? Então, eu agradeço, meu amigo, de coração, né? Por essa oportunidade de aprender com você, com vocês todos. E, assim, é uma oportunidade, assim, maravilhosa que a gente tem, né? De contar com um companheiro tão esforçado, comprometido e que nos inspira, de verdade, né? Inspira para que a gente estude, reflita, busque entender melhor. Realmente foi uma grandíssima aula de professores, o Antônio, o Emmanuel, o Kardec. Ruth, você quer falar alguma coisa? Antônio, sensacional, viu? Que lindo esse trabalho de seleção e de interpretação. Foi uma coisa que tocou a gente, né? Toca a gente no sentimento mesmo. E essa deixa que ele deixou aí também de reflexões aí, né, no final que ele colocou, achei muito interessante. Então, onde que a gente se encontra nessa passagem em todos esses elementos, né? Porque a gente vê o elemento Cristo, o elo com o divino, o mais puro. A gente vê intercessor, a gente vê mestre de cerimônia, assim como ele falou. A gente vê convidados, aqueles que não veio. Então, serve a gente refletir em quais elementos isso aí. A gente se encontra nessa bodas com Cristo mesmo. Muito boa. Companheiros, vamos então para o nosso encerramento. Infelizmente, se fosse depender de nós, a gente ficaria ainda um tempão conversando. Ruth, você quer falar alguma coisa antes da prece? Não, foi sem querer, mas é só agradecer também.
viu, querido Antônio Carlos, nosso amigo querido coração. Obrigado. Eu também gostaria de agradecer, viu, gente? Maravilhoso o estudo, Antônio. Leva a gente a refletir um bocado mesmo sobre tudo que a gente já estudou até agora. Obrigado. E aumentou o nível da régua muito, hein? Ah, esse ano a gente vai ter momentos maravilhosos, né? A gente, né, no ano passado foi um ano desafiador, continua sendo, né, um momento desafiador, mas a gente está conseguindo assim, chegar numa forma de estudo bem agradável. E aí a gente vai ter temas muito interessantes que nos aguardam. Imagina nosso fechamento da parte do próximo estudo dos vendilhões do tempo também, o quanto nos aguarda de reflexões. Então, eu vou pedir, aproveitando essa vibração, essa emoção do Antônio e de todos nós, para Larissa fazer a nossa prece. Pode ser, Larissa? Pode. Então, vamos nesse momento nos sintonizar com as energias do bem, com as energias do amor, que possamos nos identificar cada vez mais com as lições do Evangelho, procurando compreender o que Jesus tem para nos dizer, que possamos, além de compreender, possamos viver essa mensagem que é uma mensagem de amor, de mudança, de paz, de harmonia, de perdão, que possamos consolidar essa aliança com Cristo, com o Evangelho, nos comprometendo a sermos pessoas melhores, e que nesse momento, Senhor, essas energias de paz, de mudança, de transformação, de esperança, de consolo, possa atingir os nossos irmãos de humanidade que estejam passando por dificuldades, por problemas, por provações, que possamos pensar naquelas pessoas que a gente conhece, que estão precisando nesse momento de amor. Agradecemos tantas bênçãos, a oportunidade de estarmos juntos nesse estudo, nos fortalece e nos ilumina hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim Amém. seja. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Um abraço grande, gente. Especial. Beijo. Beijo no coração, Antônio Carlos. Beijo no coração, pessoas maravilhosas. Boa noite. Bom Tchau. final de semana. E até a próxima sexta. Tchauzão. Israel, Débora, e Nos vemos no WhatsApp. Um abraço, meus amigos. Boa noite a todos.